Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Facilitando Meu Despertar. Meu nome é Jéssica Palandi, eu sou terapeuta vibracional. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre barras de Axis. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dessa terapia em algum momento, mas para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho de como foi meu primeiro contato com essa ferramenta, o que mudou na minha vida a partir do momento que eu me entreguei para esse tipo de técnica. Eu conheci as barras de Axis pela Kelly Moraes. No ano passado eu achei ela na internet, aqui no YouTube. Comecei a assistir as aulas ali, o que ela explicava sobre a ferramenta Axis Consciousness, que é um conjunto de ferramentas. E ela ali estava explicando sobre as barras de Axis. Eu achei interessante o ponto de vista dela pela questão de liberar as crenças emocionais, liberar toda essa questão de traumas e dramas, e achei muito bacana. Comecei a acompanhar ela, acompanhei mais ou menos uma semana. Depois disso, ela abriu uma classe de barras e eu, da noite para o dia praticamente, resolvi me inscrever e fui. A classe de barras, ela acontece durante um dia inteiro. Então, lá naquele momento, né, a gente se inscreve e entramos em contato com essa ferramenta. No local, quando a gente está tendo a classe, a gente expande muito essa questão da consciência, de identificar todas as questões que nos paralisam, através das perguntas, que é uma das ferramentas mais utilizadas em Axis Consciousness, e foi justamente a ferramenta que me mudou todos os paradigmas, todas as limitações e julgamentos que eu sentia através dos meus pontos de vista fixos, né? O que eu senti em relação a mim mesma e ao mundo e ao coletivo. Quando eu comecei a identificar como fazer essas perguntas, né, realmente elaborar perguntas que vão trazer a expansão, as infinitas possibilidades, não aquelas perguntas que nos limitam. Ai, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tem que ser assim? Então você muda a mesma situação e coloca o que se requer de mim para entender o que essa situação quer se apresentar aqui agora. Qual energia que eu estou gerando aqui que está criando isso na minha vida? E eu realmente me fascinei. Através dessas perguntas, eu comecei a identificar pontos fixos que estavam me paralisando. Eu comecei a trazer novas condições para eliminar isso. Então foi assim desbravador. Desde outubro do ano passado, nós estamos hoje no finalzinho do mês de julho, né? Falando disso, de 2021. Em menos de um ano, o quanto de expansão e transformação eu já consegui trazer para minha vida em relação a novas escolhas, a julgamentos, saindo dos julgamentos, saindo das crenças limitantes, daquelas coisas de certo e errado, criando novos certos, criando novos errados, mas entrando em aceitação, em harmonia. Então, é uma ferramenta realmente transformadora. Para mim foi o ponto-chave para expandir para o lado da minha criatividade, da minha alegria, da minha própria força interior, entende? Eu tinha acesso a outras ferramentas, já estudava um pouco sobre algumas técnicas terapêuticas, PNL, lei da atração, física quântica, e amo estudar esses assuntos, são assuntos que realmente fazem total sentido para mim e acrescentam no meu ser como uma escolha de expansão que eu tenho aqui na minha vida, de poder entrar em contato com isso e tornar a minha vida de fato uma vida mais fácil, co-criar a minha própria realidade. Eu acredito fielmente nisso. Eu diria assim, cegamente, mas eu não posso falar isso porque quando a gente entra em contato com essas ferramentas, a cegueira realmente some. Nós começamos a enxergar de fato quem nós somos, quais são as possibilidades reais que existem aqui.
Então eu diria que a cegueira é onde eu me encontrava antes de ter contato com essas ferramentas todas. E barras de Axis, né? Como o Axis tem várias ferramentas, as perguntas é uma delas, que assim, para mim é fundamental, eu utilizo diariamente, todos os dias mesmo, em várias situações. E as barras são 32 pontos que nós temos na cabeça. Nós temos vários pontos meridianos no corpo inteiro. Então você tem aí a reflexologia, que trata dos pontos nos pés, que cuida de todo o seu corpo. Você tem a acupuntura, que são os pontinhos na orelha, que você vai lá, põe a agulhinha. Tem aquela que é a auriculoterapia, né? A auriculoterapia, que são as sementinhas. As barras de Axis, 32 pontos que nós temos na cabeça, onde nós vamos tocar com as pontas dos dedos. Quando a gente faz esse toque com as pontas, nós abaixamos as ondas cerebrais. Então esses pontos, o que acontece aqui? Eles vão armazenando todos os sentimentos, todos os julgamentos, todas as cenas que nós vivemos aí durante toda a vida, são armazenados nesses pontos. Então a gente traz uma rigidez, traz um acúmulo de energia, de densidade para esses pontos. Quando a gente toca esses pontos e abaixa as ondas cerebrais, o que acontece? A corrente elétrica do cérebro, ela começa a fazer como se fosse uma limpeza. Então ela passa, conversa de um ponto com o outro, você está ali tocando, ativa essa corrente elétrica do cérebro para fazer a limpeza dessas emoções, dessas sensações que foram registradas e armazenadas ali. Então é um processo corporal, onde você libera todas essas emoções e não apenas libera pelos processos físicos, ou seja, você está ali tocando e o seu próprio corpo, como uma máquina inteligente, né, que nós somos, que o nosso corpo ele é inteligentíssimo, ele respira sozinho, os órgãos funcionam no seu tempo, tem toda uma organização e um fluxo energético que funciona, a gente sabendo e prestando atenção ou não. Né? Eu não fico olhando isso aqui, vendo se meu coração está batendo. Ele sabe o momento de bater, o ritmo que ele bate. Eu não fico prestando atenção na respiração que está entrando. O meu próprio corpo sabe que ele precisa respirar. Eu durmo, eu não tenho atenção na minha respiração. O meu corpo sabe que ele precisa respirar para se manter. Então é exatamente isso, quando a gente toca esses pontos, o nosso próprio corpo ele sabe o que ele precisa liberar, o que já está pronto para ser liberado. E não apenas liberar, que aí que eu estava falando, né? A gente libera isso através dos processos físicos. Então você pode sentir uma energia desencadeando, você pode sentir um alívio, um relaxamento, ou você pode não sentir nada, ou seja, a gente não cria uma forma e estrutura para isso, a gente apenas aprende a receber um processo corporal, onde a gente se permite entrar nesse relaxamento e conectar essas ondas do nosso cérebro. Mas também, através, quanto mais a gente corre as nossas barras com frequência, a gente também começa a trazer como consciência assuntos a serem trabalhados. Então vamos supor, você tem alguma questão de rejeição muito forte com alguma situação. Conforme você vai correndo as suas barras, trabalhando junto com as perguntas, você começa a perceber, poxa, eu posso olhar para essa situação de uma maneira diferente, essa situação realmente me incomoda, o que eu posso ser, criar e gerar aqui que vai transformar essa situação numa situação mais agradável para mim. Então perceba que o processo ele é contínuo. Quanto mais vezes a gente corre as barras, mais coisas aparecem para nós a serem tratadas, a serem limpas, diluídas e até as nossas próprias potências começam a surgir, né? Porque a gente começa, é como se a gente tivesse vários registros no nosso cérebro, de acumulado ali mesmo. Tem coisas boas e tem coisas negativas, coisas que a gente não utiliza mais. Então, com essa limpeza, seria uma varredura que nós fazemos nesses canais, nesses pontos energéticos, a gente vai eliminando tudo aquilo que não nos serve mais e também entrando em contato com aquelas coisas que são bacanas, mas que ficaram ali perdidas na bagunça.
Então você tem a condição de organizar essa energia, de começar a ter mais presença e consciência para tudo que você é, para tudo que você já foi um dia que não te serve mais. E é assim que a gente começa a realmente transformar a nossa vida. E foi assim comigo, né? Eu vim contar para vocês a minha experiência quando eu comecei a correr as barras. Logo no nosso curso, na classe de barras, além das perguntas, né, de expansão que ela traz e ajuda a gente a elaborar essas perguntas de uma maneira fácil e divertida, a gente também faz a aplicação de barras no colega e recebe essa sessão. Então, quando correram as minhas barras, eu tive algumas sensações muito interessantes no meu corpo. E logo que acabou o curso, nós criamos um grupo, né, daquelas pessoas que estavam ali para poder fazer essa troca de barras. Então eu faço em você, você faz em mim. Mas assim que acabou o curso, gente, eu cheguei na minha casa, eu tava tão feliz e tão viva. Eu acessei tantas alegrias e tantas potências que eu jamais podia ter imaginado, que eu fiquei 3 horas, praticamente 3 horas falando na casa, na frente do espelho, como se eu estivesse palestrando. Então foi incrível o acesso de energia que eu consegui fazer numa primeira sessão, sabe? Porque eu estava aberta para aquilo, porque realmente eu fui sem criar nenhuma estrutura, sem nenhuma expectativa de que vai ser assim ou vai ser assado. Tem gente que vai sentir frio, vai sentir calor. Eu fui sem nenhuma estrutura de como seria. Eu simplesmente fui para deixar meu corpo receber e absorver o conteúdo que ali tinha. E foi incrível, eu fiquei lá 3 horas da minha casa falando, super feliz. Notei várias sincronicidades que aconteceram naquela semana. E a partir disso acho que um dia depois ou 2 dias depois, eu fiz meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que até ficou péssimo o áudio, porque eu não tinha usado o fone, enfim, mas a alegria era tanta. E eu sabia que eu estava nesse caminho certo, assim, que eu queria passar essa informação para o mundo. Já havia alguns anos que eu estava estudando alguns conteúdos para mim, para a minha reforma íntima, para minha cura. E aí, de fato, eu identifiquei que isso seria assim, o meu canal de comunicação, a minha maneira de contribuir para a humanidade, né? Quando a gente aprende alguma coisa muito bacana, a gente tem essa vontade de compartilhar com o outro, né? Como você vê uma promoção muito boa, você vai lá e liga para todos os seus amigos, gente, corre lá, promoção maravilhosa. É a mesma coisa quando a gente entra em contato com essa expansão da consciência, você fala, cara, eu preciso contar para todo mundo que é possível mudar a vida, que é possível enxergar de outra maneira, que é possível sair do julgamento, né? Quando a gente sai desse julgamento, que acho que foi uma das coisas mais fortes para mim, foi sair dessa questão do julgamento e da limitação que eu me colocava, a vida começa a ser mais fácil, sabe? Não é que as dificuldades não aparecem, mas a maneira de lidar com essas dificuldades é mais tranquila, é menos doloroso, as soluções aparecem rapidamente porque você está naquele processo de perguntas e corre barras e aí surge uma ideia diferente, algo que você fala, poxa, podia fazer isso. E eu se eu tiver assim, como é que eu diria? Se a gente está um pouquinho desligado, tira a atenção disso, você não relaciona que isso foi através daquele processo, porque é tão sutil a energia do jeito que ela acontece. Então eu percebo que às vezes numa semana que eu corro barras, ou que eu faço algum processo corporal, energético, meditação, enfim, mas quando eu recebo essas barras, que acontece uma ideia, que surge uma possibilidade, eu consigo relacionar, olha só o que isso desencadeou, essa energia para mim. Então, essa presença eu aprendi a ter também, a presença de estar no agora e de perceber os sinais do agora. O que está acontecendo no meu agora? Tá, consegui perceber o que eu estava pensando e gerando ontem, na semana passada. Porque o meu agora, ele já foi criado ali atrás. Como a gente faz os processos de visualização para criar um futuro e atualizar isso na nossa vida através das nossas escolhas, mas a gente cria um pouquinho antes de estar acontecendo. Então esse agora ele é que já aconteceu. Eu criei antes de vir aqui falar com vocês.
né? Eu me vi aqui falando. E aí simplesmente fiz uma escolha de atualizar. Não, eu vou sim ligar a câmera e vou falar para eles como foi esse processo. Então, muitas coisas que a gente pede já estão prontas para nós, já está disponível e a gente precisa apertar o botão de atualizar, atualizar essa frequência, atualizar essa realidade na minha vida. Entendeu? Então, as barras de Axis, ela ajuda você a ter esta consciência, a limpar toda a sujeira armazenada nesses pontos, assim que você consegue, eliminando toda essa sujeira, você consegue também acessar novas possibilidades, incluir novas informações, atualizar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, seus pontos de vista fixo. Mas foi dito que é assim, ok, mas o que se requer aqui para eu poder entender um outro ponto de vista? Como seria então se eu pensasse de outra maneira? Perceba que assim, quando a coisa é muito rígida e te limita, existe algo obscuro ali. Esta é a investigação que nós devemos fazer. Isso de verdade, verdade, corpo, isso aí faz sentido para mim? Se não faz, pode estar 300 pessoas falando a mesma coisa. Se eu conversar aqui com o meu corpinho e falar, corpo, verdade, isso faz sentido para você? Você acredita nisso? E meu corpo falar não? Pode ter o mundo falando. Perceba que assim, nós temos as respostas. Quanto mais em contato a gente está com a ferramenta, mais a gente acessa esses novos pontos de vista. E por que, Jéssica? Por que acessar um novo ponto de vista? Porque são os nossos pontos de vista que trazem a facilidade ou a dificuldade na nossa vida. Às vezes a gente escolhe o que todo mundo está escolhendo, mas aquilo vira um fardo na nossa vida. Então é importante a gente perceber de fato quais são as nossas escolhas aqui no agora, se realmente essas escolhas estão trazendo a facilidade, porque a vida é para ser fácil e divertida. E fácil não é tudo caindo do céu. Fácil é quando você trabalha 8 horas num assunto, mas que você trabalha com alegria, com disposição, que você está envolvido com aquela coisa. Você não vê a hora passando. Isso é facilidade. Para mim, estudar esses assuntos, criar em cima desses assuntos é fácil. Por mais que eu trave em alguns momentos, mas eu gosto desta emoção, eu gosto dessa vibração, são os desafios que me fazem crescer. E não vira um peso. Então, são pequenas diferenças que a gente começa a perceber que escolhas nós estamos tendo aqui, se essas escolhas fazem sentido para mim ou se ela faz sentido para um coletivo que eu não faço parte. Porque, na verdade, nós vamos escolhendo a parte do coletivo que nós queremos, somos todos um. Mas eu vou ser a parte que ilumina ou a parte que chora, que sofre? Então, o que ressoa neste momento comigo? O que eu estou preparada hoje? E entrar nesse comando, se empoderar das nossas próprias vibrações, entrar em contato com as ferramentas. Foi isso que transformou a minha vida. Eu já tinha todos esses processos anteriores com outras terapias, mas barras de Axis foi realmente algo que virou a chave, que me fez ter a coragem de vir falar no ao vivo, de vir aqui gravar com vocês, de começar a fazer os meus atendimentos, porque antes eu tinha aquele julgamento, será que vão gostar, será que vai ser bom, será que será? Não tinha essa parte de confiança, de saber que sim, eu já sou capaz, eu dou o meu melhor. E por mais que eu escutava as pessoas falando, nossa, Jéssica, obrigada, foi maravilhoso passar com você, as suas palavras, o seu atendimento, eu não validava aquilo. Eu ficava olhando, mas será que a pessoa gostou mesmo? Ai, mas será? Então, isso eu consegui destruir, descriar, porque eu entendi que as frequências realmente sintonizam as pessoas que tem que ser. Quem assiste esse canal é porque está preparado para esse tipo de mensagem. E as críticas são boas também. O que se requer de mim para receber julgamentos sem julgar os julgamentos? Percebe a leveza que isso traz? Como seria receber julgamentos? Tá tudo bem.
eu sendo o que eu sou, sempre terão pessoas para julgar, mas sempre terão pessoas para abençoar. Para onde eu escolho olhar? Entende? Então, a ferramenta em si trouxe todo esse ponto de vista que antes eu não tinha. Se alguém julgasse, por exemplo, eu ia entrar naquele drama do julgamento. Meu Deus, o que eu fiz de errado? E agora? Melhor eu parar, melhor isso, melhor aquilo. E hoje eu tenho já essa conexão. O que se requer de mim para entender o que veio desse julgamento, o que eu posso aprender com isso, para que isso não me paralise, sim, me motive a seguir em frente, de repente até me melhorar, ou simplesmente, ok, esse é o seu ponto de vista interessante, o meu ponto de vista é outro. E tá tudo bem. Não tô falando que o meu tá certo e que o seu tá errado, mas vamos aceitar o ponto de vista de cada um, né? O que ressoa mais com o seu coração. Então é isso, gente, que eu vim contar para vocês hoje. Corram suas barras, procure um terapeuta na sua cidade que trabalhe com barras de Axis. Escutem as lives que falam sobre Axis Consciousness. As perguntas são fundamentais. Eu diria que assim, para qualquer ferramenta, para qualquer terapia, para qualquer coisa, as perguntas serão fundamentais. Eu diria que se a gente se manter nas perguntas diariamente, as terapias, serão só o remedinho ali para sanar, porque as perguntas vão te direcionando o que está acontecendo e o que é possível acontecer. Então ela te abre muito essa possibilidade de compreensão do que é e do que é possível ser. Tá? Entre em contato com as ferramentas. Eu vou trazer uma série para vocês aqui do YouTube para compensar esse tempão que eu fiquei aí ausente, dando embasamento lá no Instagram, mas vou trazer para vocês aqui uma série falando sobre as resistências e a gente vai ter bastante coisa para expandir em ótimas perguntas, perguntas elaboradas para utilizar, para poder combater as resistências que nos paralisam, tá bom? Gente, é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aí. Curte o canal, divulga o canal. Seu like é importante para divulgar esse conteúdo. E é isso aí. Beijo e até a próxima.